Atirei e ele já caiu babando, foi o termo que ele usou. Seu pai sempre foi um cara muito trabalhador. Vocês entendam melhor, aqui é o estado que enquanto o Rio, esses anos todos, há décadas o Rio está nesse estado aqui. Eu queria entender, teve a audiência desse desgraçado, pra mim deveria ter prisão perpétua, mas infelizmente não tem. Esse cara foi preso, não foi, Aline? Ele foi preso, ele foi condenado. É difícil realmente falar sobre esse momento do episódio. Ele estava realmente lá na obra do Move, foi pra Câmara naquele dia, fez o atendimento dele, participou da sessão plenária e foi para casa, né? E, infelizmente, nesse momento aconteceu a fatalidade. Realmente, uma pessoa resolveu tirar a vida do meu pai. Mas em relação à audiência, né, que aconteceu, ele foi condenado, vai ficar 24 anos. A gente sabe que me deixa, assim, ainda indignada, são as leis do nosso país, né? Porque a gente sabe que ele não vai cumprir os 24 anos, apesar de ter outros crimes também. O júri entendeu que ele era culpado, que ele realmente foi a pessoa que, de fato, a polícia trabalhou muito, né, e conseguiu provar que ele era essa pessoa. Eu estive frente a frente com ele e, lamentavelmente, a gente não vê nenhuma sensação de arrependimento. Após assassinar meu pai, né, ele faz uma ligação, uma mensagem, na verdade, de WhatsApp no áudio, para uma pessoa, e na fala dele, ele disse que matou uma pessoa naquela região que a gente morava, né, e que atirei e ele já caiu babando, foi o termo que ele usou. Filha da puta, né, rapaz? E ali foi muito duro pra minha irmã, porque eu já sabia dessa fala. A polícia já tinha falado alguma coisa nesse sentido, mas eu tinha preservado a minha família de ouvir isso e eu não me atentei que nesse dia a gente iria escutar, né, provavelmente as provas do crime. E o pior foi ver a audácia dele, né, de ficar com a cabeça o tempo todo bem levantada, nenhuma sensação de arrependimento. Mas uma coisa que eu carrego comigo, Maciel, é que eu não me permito criar sentimentos negativos ou positivos, ou qualquer sentimentos sobre ele. Por quê? Porque isso ia me ferir muito mais do que a ele. Desde o primeiro momento, eu trabalhei a minha mente, o meu coração, obviamente pedindo muita força a Deus pra isso, mas pra que eu não tivesse qualquer tipo de sentimento por aquela pessoa. E eu consegui falar tudo que eu tinha pra falar, inclusive eu, né, depois, nesse dia também, junto com a minha mãe, por conta que eu morava, né, com os meus pais. Eu olhei pra ele e tentei o máximo possível. É óbvio que é muito difícil, porque você espera, no mínimo, que ele pensasse o quanto ele destruiu uma família que trouxe muitas consequências, né? Hoje a minha avó precisou morar em outro estado com a minha tia, o meu tio não suportou a morte do meu pai, 1 ano depois veio a falecer, que é o irmão do meu pai. Então foram diversas situações que causaram todo esse desconforto que a gente teve de sair da nossa zona de tranquilidade para... E agora? Uma pessoa que desamparou, deixou órfão 3 meninas. Eu falo de meninas porque apesar de a gente ser mulheres, mas era a forma como ele via a gente. Minha avó tem 93 anos. Imagina a dor pra ela de perder 2 filhos. O meu tio, ele entrou em total depressão depois que meu pai morreu. Então tudo isso foi consequências de uma atitude de uma pessoa, desculpa, como você fala, um vagabundo, que simplesmente não pensou nas consequências de dar um tiro na cabeça de um ser humano. E aí eu não tô falando só do Cici, poderia ser qualquer um. E eu sei a dor que tantas famílias sofrem ao acontecer isso.